Bom dia, professor. Eu sou o João e hoje eu vou apresentar meu trabalho. Meu trabalho consiste em um breve resumo sobre a parte 3, a Era Clássica, do livro A Dança das Estrelas, de Marcelo Gleiser. Bom, logo já no início da leitura, eu percebi que essas 50 páginas foram muito mais complexas do que as 100 primeiras da segunda parte. Tem muito mais conteúdo nessas 50 páginas, é um conteúdo mais compacto, mais denso. Ou seja, o livro ele conseguiu juntar mais conteúdo em menos páginas, então foi uma leitura bem complexa. Eu demorei em torno de umas 3 semanas e meia para ler, enquanto a primeira parte eu havia lido em uma semana. Bom, foi bem difícil a leitura, mas eu vou tentar apresentar o que eu aprendi. Bom, e nós começamos com a hipótese nebular. Bom, os argumentos e teorias newtonianas nesse tempo foram muito importantes, pois a ciência foi se separando da ideia de ter que ter um Deus para explicar tudo. E também a sua ideia de que os planetas não só giravam em torno do Sol, como andavam na mesma direção que eles, influenciou muito nessa época. E o primeiro físico, assim, que aparece bastante é o Laplace, que veio fazer diversos experimentos com as nebulosas. Bom, e segundo Laplace, o sistema solar ele surgiu quando uma nuvem gasosa ela se condensou, sendo atraída pela própria gravidade. E quanto mais essa nuvem se achatava em forma de disco, anéis concêntricos se juntaram formando os planetas, e todo o resto da massa que sobrou foi para o meio, tornando-se o Sol. E nessa época também, eles concluíram que o sistema solar não era o centro da Via Láctea. E apenas em 1920, eles descobriram que Andrômeda não era uma nebulosa, e sim uma nova galáxia. Bom, e nessa época surgiu um equipamento que foi muito importante, o espectroscópio. Ele era parecido com o prisma de Newton. Ele conseguia separar as luzes das fontes, mas só no século XIX, o oculista Joseph Fraunhofer apontou um espectroscópio para o Sol, e ele observou várias linhas verticais que tinham uma intensidade variável e eram mais escuras do que o resto. E essa descoberta influenciou muito a astronomia e a cosmologia. Bom, e por mais que vários astrônomos tenham confirmado isso também, levaram mais 50 anos para essa descoberta ganhar novos conhecimentos, novos avanços mais precisamente, com Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen, onde eles analisaram o espectro de vários elementos químicos após aquecerem eles a altas temperaturas. E com isso, eles descobriram que cada elemento tem seu próprio espectro. Bom, e muito animado com essas descobertas, William Huggins acoplou um espectroscópio ao seu telescópio, e ele descobriu que, embora os espectros das estrelas possam ser bastante variáveis, elas têm elementos encontrados no sistema solar. Então foi aí que ele decidiu examinar as nebulosas, pois se as nebulosas eram aglomerados de estrelas, ele deveria encontrar os mesmos elementos das estrelas. Porém, erroneamente, ele concluiu que todas as nebulosas eram iguais, pois ao invés de apontar seu telescópio para uma nebulosa, ele apontou para uma nuvem de gás. Bom, e aqui passamos para a próxima subdivisão da parte 3, que é a natureza elusiva do calor. Sabemos que a combustão é muito importante para a sobrevivência da espécie humana, porém, a sua compreensão trouxe várias dúvidas para os físicos daquela época. O primeiro físico que entendeu que para que a combustão acontecesse, ela precisaria de oxigênio, foi o Lavoisier, e ele demonstrou isso com uma série de experimentos. Bom, e com a Revolução Industrial nessa época, as máquinas de calor vieram à tona. E com a compreensão da combustão, eles queriam criar máquinas mais eficientes. E usando a hipótese calórica, Sade ele mostrou que a máquina de vapor pode ser comparada com um moinho de água, falando que do mesmo modo que quando a água cai ela move o moinho, o fluxo de calor move a máquina a vapor. Então, para aumentar a eficiência, eles deveriam aumentar a diferença de temperatura entre a fonte do calor e o recipiente dele. E esse trabalho de Sade foi apenas compreendido pelo trabalho de William Thomson, que mais tarde seria o Lord Kelvin, e Rudolf Clausius. Eles descobriram que era impossível construir uma máquina perfeita enquanto ela repetia um movimento cíclico, pois para manter uma máquina funcionando, era necessário mais combustível. Foi quando Clausius chegou na entropia. A entropia
pode ser definida como a medida de habilidade de um sistema gerar um trabalho organizado. Bom, e os conceitos de entropia e irreversibilidade termodinâmica demandaram de dois novos campos da física, a probabilidade e o comportamento microscópico. Bom, e Benjamin Thompson, que após um tempo ficou conhecido como Rumford, supervisionava a fabricação de canhões, que foi um excelente laboratório para o estudo de calor e fricção, onde ele fez vários experimentos. Bom, porém antes desses experimentos feitos por Rumford, outros cientistas tentaram entender a relação entre calor e movimento. Em 1738, Daniel Bernoulli propôs um modelo descrevendo o comportamento dos gases. Bom, porém, a próxima contribuição para essa teoria microscópica de calor veio apenas em 1845, com John James Watterson, que fez um manuscrito à Royal Society, apontando as relações entre a temperatura e a pressão de um gás e a velocidade de suas moléculas. Ele obteve dois resultados. O primeiro é que a temperatura de um gás é proporcional ao quadrado da velocidade média de suas moléculas. E o segundo é que a pressão de um gás é proporcional ao produto da densidade das moléculas. Porém, os especialistas da Royal Society arquivaram esse manuscrito. Bom, porém essa teoria ganhou uma nova cara em 1860, com James Clerk Maxwell, onde ele dizia que as moléculas de um gás poderiam ser descritas como esferas rígidas, e elas se colidiam sem perder energia cinética. Bom, e a natureza elusiva do calor termina com Boltzmann, que diz que a teoria cinética desvendou a natureza física do calor, e todas as propriedades observadas dos gases podem ser explicadas em termos de movimentos de moléculas. Bom, e aqui passamos para a próxima e última subdivisão, as ondas de luz. Aqui, a eletricidade e o calor já eram considerados fluidos. Bom, e o grande passo foi a medida da força elétrica entre dois corpos carregados. Bom, e Franklin, representando a coroa britânica e a colônia de Pensilvânia, em uma reunião da Royal Society, mencionou Joseph Priestley e sua descoberta envolvendo uma bola de cortiça pendurada por uma linha e uma esfera de metal carregada. Neste experimento, quando a bola de cortiça é colocada para o lado de fora da esfera, ela é fortemente atraída para a esfera, porém, quando está dentro, nada acontece. Bom, e a pergunta era, como dois corpos carregados conseguiam interagir através de um espaço vazio? Bom, e em 1820, inspirado em Kant, Hans Christian Ørsted suspeitava que existia uma relação entre eletricidade e magnetismo. Bom, professor, aqui o meu Google Drive apresentou um problema onde ele não conseguia upar mais vídeos. Então, algumas pequenas partes do trabalho eu vou ter que apresentar por áudio, e essa é uma delas. Bom, e essa suspeita /descoberta, ela se expandiu bastante na Europa, e ela chamou a atenção de um assistente de laboratório, que era nada mais nada menos que Michael Faraday, que aos 19 anos ele gastava todo o seu dinheiro extra em experimentos sobre decomposição eletroquímica. Bom, e em 1813, ele foi convidado para a Royal Solution, onde ele seria assistente do seu futuro companheiro, o Dave, e onde também ele negou o cargo de presidente, pois ele afirmava que queria continuar sendo o mesmo homem simples de sempre. Bom, e com as pesquisas de Ørsted, Faraday saiu da química e foi para a física, onde ele inventou o primeiro motor elétrico, usando correntes elétricas para mover magnetos. E ele conseguiu transformar a energia elétrica em energia mecânica, assim criando a engenharia elétrica. Bom, e com a descoberta de Ørsted, onde correntes elétricas geravam forças magnéticas, Faraday realizou vários experimentos, nascendo assim o eletromagnetismo. Bom, e essas descobertas de indução eletromagnéticas tiveram grandes consequências tecnológicas, como a criação do dínamo e do transformador. Bom, e é aqui que James Clerk Maxwell entra em cena. Ele era muito bom em matemática, e logo com seus 13 anos, ele fez um manuscrito à Royal Society, e ele apreciava muito Faraday. E seu primeiro grande feito foi obter uma formação local sobre as leis do magnetismo. E além disso, ele associou linhas de força se estendendo pelo espaço para descrever a ação e distância. Bom, e através de cálculos, Maxwell descobriu que o campo magnético se propaga com a velocidade da luz. Sendo assim, a luz é uma onda eletromagnética.
Bom, e aqui a gente chega ao fim da nossa leitura da parte 3, podendo ver assim que no século XIX a física clássica passou por um momento de grande expansão e por isso o conteúdo tão denso no livro. Bom, os principais pontos foram que a visão de racionalismo de Newton veio à tona e a divisão entre ciência e religião finalmente se estabeleceu, tornando a ciência uma profissão. Bom, professor, então esse foi o meu trabalho. Eu espero que tenha dado de compreender bem o que eu tentei passar. E é isso. Muito obrigado pela atenção.